Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os planos de trabalho da letra cursiva. Sim, a letra cursiva tem alguns planos de trabalho que são feitos de série a série, né? Por isso que é importante ter esse conhecimento para você, inclusive, saber coisas aí que não é coisa que você aprende na faculdade, é uma coisa que você tem que correr atrás depois da faculdade, né? Não é obrigação da faculdade preencher esse tipo de lacuna. A gente precisa começar a pensar que a faculdade é só um primeiro passo, né, gente? Nenhuma faculdade, nenhuma área prepara ninguém para coisa nenhuma. É só um primeiro passo aí para você poder estar apto a estar no mercado de trabalho. E depois disso, você precisa correr atrás, naturalmente, das coisas que ficaram pelo caminho. E a letra cursiva é uma das coisas que mais ficam pelo caminho, o que é preocupante, porque já foi comprovado aí em pesquisas recentíssimas, a última de agosto de 2023, que a gente ensina letra cursiva não é para ter uma letra bonita, não é porque a gente está numa época digital que a gente não ensina, é porque é um pré-requisito da área 47 do cérebro, que vai produzir a fluência leitora. Então, a gente ensina a letra cursiva para que a gente tenha leitores fluentes. Esse movimento que ela faz com a mão na posição do corpo e a questão do olho faz com que acione uma coisa de fluência no cérebro que nenhum outro recurso atualmente tem capacidade de fazer. Então, você pode aproveitar nesse momento e se inscrever no canal, porque tem muito vídeo de letra cursiva. Eu sou especialista aí desde. É até feio, né, falar esse tipo de coisa que é muito tempo, mas desde. Vou contar desde quando eu fiz o meu primeiro curso de letra cursiva, que eu fiz um curso de letra cursiva à correspondência, né? Vou contar desde lá, que é desde quando eu trabalho com letra cursiva. Deve se faz as contas aí de quanto tempo dá. Sou especialista em letra cursiva desde 1995. Então, não é pouco tempo, é muito tempo para saber, assim, cada cantinho da letra cursiva, o que que ela tem, o que ela significa e por que que eu trabalho com isso. Curta o vídeo, compartilhe o vídeo aí com os colegas que podem se beneficiar dessa informação, né? Bom, o que que é esse plano de trabalho da letra cursiva? Vamos lá. Vai dizer respeito às práticas mais adequadas, validadas em testes, o que é mais importante. Então, é uma coisa que foi comprovada. E o que que são esses testes? Para quem não conhece, laboratório de testes, é feito um estudo randômico, ou seja, ele é aleatório, né? Com crianças de vários países, nesse caso aí da cursiva foi de vários países, de várias localidades, de várias faixas etárias e de de variação econômica, né? Então a gente tem aí famílias, crianças que estavam em famílias de classe média, baixa e alta. Então a gente tem uma variedade bem bacana aí de testagem. Foi feito na Universidade de Washington, tá? Embora seja aí uma testagem mundial, mundial digo de vários países, né? Não é só local. E diz respeito aí ao ensino de cursiva em cada série escolar. Só que a gente tem um porém aqui, tá? Nesse teste. Ele vai estar apoiado nos anos correspondentes das janelas de oportunidade. Então, esses planos de trabalho, eles foram aplicados na idade correta que a criança tem que estar dentro da letra cursiva. Ah, Janaína, mas qual que é essa idade? Dos 5 aos 7 anos. Pasme. Porque depois dos 7 anos, se você não teve essa introdução da cursiva, que é do 5 ao 6, depois do 6 ao 7, que é a automatização, a criança vai encarar a cursiva como segundo idioma. E pense nas pessoas que você conhece, ou em você mesmo, como é difícil aprender outro idioma se você não tem base, né? Então, isso é o que a criança sente quando ela está no segundo ano, com quase 8 anos, e não foi introduzida ainda a cursiva na vida dela, o que é um crime pedagógico, né? Mesmo porque, quando as pessoas falam, eu já expliquei isso antes em live, né? Quando as pessoas falam, ah, porque a cartilha, não sei o que, dava certo. Dava certo porque tinha letra cursiva. Não é por causa da metodologia que está ali, porque aquela metodologia ela já tem mais de 300, 400 anos.
O que dava certo ali não era a metodologia em si, era ter a letra cursiva junto, que já acionava a fluência da criança. Então, é uma grande desmistificação aí que a gente tem na questão da letra cursiva. E daí você pode estar se perguntando assim, Janaína, mas eu tenho um aluno do sexto, sétimo, oitavo ano que não sabe escrever letra cursiva. O que vai acontecer? Ele às vezes nem sabe ler letra cursiva, né? Como que eu faço para trabalhar com esse cidadão? Também tem jeito, não está dentro desse plano de trabalho, mas eu vou falar sobre isso mais tarde. Aliás, eu tinha até deixado um slide para isso, não sei porque eu adiantei, né? Porque você vai perguntar assim: e se meu aluno não aprendeu dentro dessa janela, o que eu faço? Primeiro você vai respirar fundo, porque não vai ficar adiantando crucificar os professores anteriores. A gente tem uma série de motivos, a gente tem professor que não sabe fazer letra cursiva, a gente tem professor que sabe fazer um tipo de letra cursiva, mas não faz letra cursiva pedagógica. A gente tem professor que não conhece os movimentos corretos de ensinamento da cursiva. A gente tem professor que é contra a letra cursiva porque não estudou sobre o assunto. Provavelmente ele não sabe fazer, então ele mete o pau. Então a gente tem assim uns 10 fatores que vão impedir essa letra cursiva de estar aí na grade quando deveria, né? E a gente também tem a questão aí de ignorância do Estado. Estado que eu falo pode ser escola particular, tá? Até porque a gente tem o público e o privado com essa ignorância sobre a letra cursiva. Às vezes o coordenador pedagógico, o gestor da escola não sabe a importância e acaba delongando isso. Na própria escola do meu filho, o Arthur, é o singular, né, aqui em São Bernardo, eles ensinam no segundo ano. Então eu tive o cuidado de, logo que ele começou o primeiro ano, com 6 anos, eu já tinha dado umas lolitas para ele com 5 anos. Com 6 anos, eu já comecei a ensinar cursiva, então ele chegou no segundo ano já sabendo. Porque não dava para esperar a escola no segundo ano, porque eu via as crianças sofrendo de sexta-feira em oficina de cursiva, porque era assim um tormento para elas. Tinha criança que chorava, gente. Então, é assim desgastante para a criança, sabe? Quando a gente não tem essa visão, né? E eu nem exigia, porque assim a cursiva é um tabu aí no Brasil. Infelizmente, a ignorância faz com que as pessoas não prestem atenção no que deve, né? Fica se prendendo em picuinha que não, nem é relevante. Então, se você não aprendeu, dá uma acalmada. Se a criança, seu aluno de sexto, sétimo, oitavo ano não aprendeu, dá uma acalmada, respira um pouco, que eu vou falar sobre isso também, tá? Como que você vai fazer? Não vai adiantar você ser imediatista. Se você for imediatista, esse aluno não vai aprender nunca a letra cursiva, tá? Só vou dizer isso aí por enquanto. Como que é esse plano de trabalho, gente? Eu vou trazer aqui dentro da faixa correspondente, tá? Mas no plano de trabalho aí que foi estudado na Universidade de Washington, eles têm desde os 4 anos, que é uma pré-cursiva, tá? Bem simples, então não vou entrar nesse detalhe. E vai até os 13 anos de idade, porque em cada faixa etária eles têm uma visão diferente da cursiva, é bem interessante. Janaína, onde que está esse estudo? Gente, eu não vou falar onde está, já vou adiantar para vocês, porque parte do meu trabalho depende que você esteja nos meus cursos. Então, esse tipo de informação eu dou para quem estimula meu trabalho monetariamente, porque é assim que eu ganho meu salário. Super compreensível, né? É uma troca. Então, eu só posso falar que é da Universidade de Washington, e daí, se você quiser procurar, fique à vontade. Se não quiser procurar, o negócio vem de bandeja aí nos cursos que eu dou. Como que é esse plano em si? Antes de eu falar sobre ele, eu gostaria de lembrar que a gente ensina cursiva porque ela é um pré-requisito da fluência leitora e não tem nada a ver com coordenação motora fina ou letra bonita, tá? Isso é descartado. Lógico que é um plus que vem, né? Porque a gente consegue desenvolver isso junto, mas não é o foco da letra cursiva. Inicialmente, a importância está no movimento feito, não no nome das letras. Então, o grande erro desse negócio aí de ensinar no segundo ano é a pessoa falar que primeiro a criança tem que estar alfabetizada para depois aprender letra cursiva. E daí ela não pensa que a letra cursiva faz parte do mesmo idioma, então é só outra forma de escrever o nome, que ela não precisa dar nome aos bois para ensinar cursiva no começo. Quando a gente começa a ensinar letra de forma, né, aquela letra ou de forma ou caixa alta, que eu estou fazendo o aluno copiar,
Eu não fico exigindo dele que ele saiba o que que é o B, o que que é o W, porque a gente tem lá a fase pré-silábica e a silábica que não nomeia todas as letras. Por que cargas d'água eu teria que nomear a letra de cursiva? Nem faz sentido, né? Se você pensar nessa linha aí que eu tô falando. Então, não condiz com a realidade dizer que o aluno precisa estar alfabetizado antes de saber letra cursiva, né? Antes de começar a aprender. Na verdade, ele tem que aprender junto para já ir relacionando. Por exemplo, a gente tem lá a maçã vermelha e a maçã verde. Ele precisa entender que os dois são maçãs. Então, eu tenho a letra imprensa, né, que é a de forma, e a letra cursiva ou de mão, ou manuscrita, aí no caso. Ele precisa saber que a mesma letra, o A na cursiva, é o mesmo A que está lá na letra caixa alta. Então, ele precisa começar a fazer essa relação desde cedo, né? Mas não precisa nomear. Primeiro, ele vai fazer só o movimento, que é o que vocês vão ver aqui em seguida, que a gente vai chamar de Lolita. E a gente tem aqui, gente, um plano parcial, tá? Eu tirei esse plano aqui do curso que eu dou de letra cursiva, que está no nível Cubo Mágico do Clube de Membros. Depois, no final do vídeo, eu vou explicar o Clube de Membros. E o curso completo, explicando tintim por tintim, com todos os itens, você vai encontrar lá. Por exemplo, com 5 anos, eu coloquei aqui 4 itens. Só que o plano completo tem 9. Tá? Então, vai acontecer dessa forma. Eu não coloquei tudo que você faz por idade, é só para você ter uma noção. Então, com 5 anos, eu vou trabalhar atividades sensoriais, então eu vou mostrar as placas de letras para criança, vou mostrar a placa de letra A. E daí, na atividade sensorial, que vai ter areia, ou massinha, ou gelo, eu vou pedir para a criança traçar aquele A. E nesse momento, ele é muito importante, esse traçado, o professor olhar, porque a criança vai estar brincando de copiar. Só que o professor já vai ver se ela vai estar com o movimento certo. Para que o professor veja, naturalmente, se ela tem o movimento certo, ele precisa saber qual é esse movimento. Porque não adianta ficar fazendo aqueles as que parece U e depois você fecha, que aquilo não é letra cursiva. Aquilo lá é uma cópia bem mal feita, né, de uma letra cursiva. Então, por isso o movimento é importante, porque eles precisam fazer o liaison das letras, que eu vou falar mais para o final. A gente tem o nome próprio da criança, já pode ser copiado aos 5 anos com letra cursiva. E as lolitas, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Com 6 anos, eu já posso introduzir um caderno de caligrafia, que é o de listra verde ou pauta verde, que é o primeiro caderno de caligrafia da criança, ou a pauta 5 montessoriana, que eu não vou falar sobre ela nesse vídeo, porque faz parte do curso de como ensinar cursiva. A gente tem o cabeçalho da escola no caderno do aluno, pode ser feito em letra cursiva, porque é uma prévia de automatização. E a gente tem as lolitas intermediadoras, que depois eu vou dar exemplos para vocês que fica entre as lições. Com 7 anos, eu vou usar também o caderno de caligrafia, porque vai ser outra pauta que eu não vou falar nesse vídeo. Eu quero que a escrita da criança já esteja automatizada, por quê? Porque se a cursiva estiver automatizada, eu faço com que a criança preste atenção na própria alfabetização dela. Ela não vai ter duas cargas para prestar atenção. Porque quando eu não ensino cursiva antes dos 7 anos, ela precisa dividir a atenção dela no que ela está fazendo de movimento da cursiva e no que o professor está tentando ensinar. Ou seja, não vai ser uma alfabetização de qualidade. Então, eu preciso que essa cursiva esteja automatizada ou traçado. Por isso que eu falei que não é importante a criança com 5 anos saber o nome da letra. Ela vai ficar sabendo disso com 6 anos. Você pode até falar com 5, mas você não vai cobrar. Essa é a diferença. Você vai falar, vamos fazer hoje a letra A. Tem criança que vai lembrar e tem criança que não, beleza. Você vai cobrar isso no primeiro ano, com 6 anos de idade. E com 7 já tem que estar automatizado. Porque você tem outras coisas para ensinar para a criança, você não pode atolar a cabeça dela. E a gente tem uma variedade de cursiva que depois eu vou mostrar para vocês como que funciona também. Com 5 anos, atividades sensoriais podem ser feitas com o dedinho
ou com um instrumento, pode ser uma vareta, pode ser um giz, porque você também vai se preocupar com o modo como a criança pega no lápis, tá? Isso é interessante porque, assim, dependendo da formação da pessoa, ela vai ter uma opinião sobre isso. Então, eu estou dentro da formação de neuroeducação, tá? Se vocês pegarem um psicopedagogo, ele vai falar uma coisa, se vocês pegarem psicólogo, eles vão falar outra, de faixa etária para poder começar a cursiva. Mas você precisa investigar se essa pessoa tem formação em letra cursiva, porque 99% das vezes ela não tem. É uma opinião que ela forma a partir de alguma informação da área dela, né? Então vamos centrar aqui na área de neuroeducação, que é o que tem funcionado aí nas escolas. E esse daqui do lado, que é esse movimento contínuo, é a lolita que eu falei para vocês. Então a gente precisa incentivar as lolitas, mas tem uma coisa importante. As lolitas, elas têm uma sequência para ser ensinada para a criança. Eu não posso começar direto nesse daí que é um monte de L. Eu tenho uma sequência de traços que vem antes disso, né? Então essas lolitas, essa evolução de lolita vai ser importante para que a criança aprenda brincando e de modo prazeroso, sem sofrer com a letra cursiva depois, né? Então, esse movimento que a gente vai fazer vai ajudar o olho a identificar tipos de curvas e retas para a leitura. Então, isso é muito bacana aí nesse estudo do plano de trabalho. Com 6 anos, eu introduzo a pauta, né? Então, o caderno de caligrafia. Dá para fazer fora do caderno de caligrafia? Dá, mas é mais sofrido. Então, se a criança puder ter um caderno de caligrafia de pauta verde, vai ser bacana, porque a pauta verde ela vai dividir o corpo principal da cursiva, e daí as linhas para cima e para baixo elas têm nomes que eu não vou dar aqui, eu vou ensinar no curso, que são utilizadas aí numa sequência lógica para ensinar a criança, tá? E aqui do lado vocês têm uma pauta de caderno normal, porque a gente vai fingir que aqui terminou a lição da criança. Lembra que eu falei das lolitas intermediadoras? Elas vão acontecer entre uma lição e outra. Então, a criança terminou a lição, eu faço uma lolita intermediadora, por quê? Porque eu não sei se a professora do infantil deu isso para a criança. Então, eu vou fazer isso no primeiro ano para poder resgatar, porque ela ainda está na janela de oportunidade, essa questão da fluência de traçado. Então, isso vai ser primordial para o meu trabalho com o primeiro ano. E daí eu faço cabeçalho em letra cursiva, continua a lição em letra bastão normal, né? Então, é algo aí que ajuda a criança, porque ela vai repetir o nome da escola todos os dias, ela vai aperfeiçoando isso. No começo, ela vai escrever como ela acha. E conforme você trabalha ao mesmo tempo o caderno de caligrafia, ela vai melhorando esse traçado, porque ela vai entendendo como que funciona, né? Assim como tudo. Com 7 anos, eu peguei uma folha do material Treinando Cursiva, que é da edição de Contos de Fada. Então, é quando ela tem contato já com uma variedade de cursivas. Então, aqui vai circular de cores iguais, palavras iguais. Ela vai identificar as mesmas letras, só que com escritas diferentes. E isso vai ser essencial para uma criança de segundo ano que já tem essa escrita automatizada. Lembrando que eu estou falando dentro da faixa etária adequada, gente. Pode ser que seu aluno tenha passado dessa fase, e se ele chegou aos 8 anos sem a letra cursiva, ele vai aprender, mas vai ser um pouco mais doloroso para o professor e para o aluno, né? E a gente não pode deixar isso para depois, porque assim, o nosso currículo, depois a pessoa reclama, porque a educação no Brasil está uma porcaria. Só que muitos de nós, professores, colaboramos com isso. Porque a falta de instrução de muitos professores em sala de aula é tão grande que que vai acontecer? No currículo já foi tirado grande parte do que se ensinava de fração em quinto, quarto ano, porque se considera que o professor não é capaz. Olha que vergonha. Eu tenho vergonha alheia dessas coisas. Gente, se eu não sou capaz, eu faço um curso para aprender. Mas tem gente que não faz isso, né? Infelizmente, não é todo mundo como a gente, profissional como a gente. Foi tirada a questão de grupos, linhas curvas e linhas abertas, fechadas, retas.
Isso foi tirado do segundo ano. Questão de grupo é essencial para um processo piagetiano ali que deveria estar no segundo ano para finalizar essa aprendizagem. O que é o resultado? Um monte de criança em clínica por dificuldade de aprendizagem. A gente não pode culpar só a pandemia, porque agora essa leva nova, ela conseguiu fazer o infantil na escola, né? Então, a gente não pode ficar culpando nos próximos 10 anos a pandemia, porque tem criança que nem estava nascida na pandemia, daqui a pouco a gente está culpando a pandemia. Então, vamos nos conscientizar e fazer o que é necessário, né? Então, a gente tem uma série de coisas. Às vezes, nem o professor sabe fazer, como que ele vai cobrar, né? Por isso que a gente precisa sempre estar atento a isso. Qual que é o foco do seu trabalho que você precisa melhorar? E como que você aprende tudo isso aí que eu falei? Como que você aplica esse plano de trabalho? No curso que eu estou ministrando no clube de membros, eu já fiz a aula dos tipos de caderno de caligrafia, porque aqui eu mostrei o pauta verde, mas eu não mostrei as outras pautas, porque é necessário que você tenha uma formação. E esse vídeo é informativo. Vídeos públicos do YouTube são informações, eles não formam ninguém. Eles dão um primeiro passo, é igual faculdade. Para você ter uma formação, você precisa ir além. E no plano de trabalho, a gente vai trabalhar no curso, que é esse curso novo, tipos de Lolita e a ordem que você ensina. Quais são os grupos de letras, que eu até já coloquei um dos vídeos aqui no canal público para você ver como que é isso. Que a gente tem grupos, né? Que nem o primeiro grupo é o CADG, CADGQ, que são os mesmos movimentos, mas primeiro trabalhando com o corpo da linha verde, e depois você trabalha com a parte ascendente e descendente, né, que são os complementares. Então, esses grupos de letras eu vou ensinar o traçado de cada letra, letra por letra mesmo, no curso de como ensinar letra cursiva. E a gente vai trabalhar com as liaisons. As liaisons, gente, é como a gente junta essas letras, tá? Como que vai acontecer? Lá no clube de membros, que é na parte fechada do meu canal YouTube, fechada para pessoas que entram no clube de membros, quem for de nível raiz, que é R$ 6,99, vai aprender os tipos de lolitas e sua ordem, e vai aprender os grupos de letras minúsculas, tá? Quem estiver no nível cubo mágico vai aprender tudo isso do raiz, mais os grupos de letras maiúsculos e as liaisons. Então, eu vou fazer todo esse caminho. E lembra que eu falei que meu aluno não aprendeu na idade certa. O que que eu faço? Lá no curso de como ensinar cursiva, lá na parte de grupo de letras, é como a gente vai tratar esses alunos. Então, eu preciso sim que meu aluno tenha um caderno de caligrafia. O ensino de cursiva focado, que é esse daí que eu estou explicando para vocês, não pode passar de 10 minutos diários. Então, não custa nada você conversar com o coordenador da sua escola, se você estiver numa escola de Fundamental 2, e explicar isso para ele, porque às vezes ele acha que é uma aula grande, aula de cursiva. Mas não é. Se puder disponibilizar 10 minutos a mais para um professor que saiba, tenha feito esses movimentos, que saiba fazer, ele consegue na classe ensinar na lousa e os alunos fazerem no caderno, ele passa olhando. É 10 minutos, gente. Cursiva tem uma sequência de coisas que você precisa saber sobre ela. Deixa eu só ver um negocinho aqui. Ó, você precisa, quando estiver no caderno de caligrafia, introduzir uma letra por vez, ensinar o movimento correto, começar com as letras minúsculas e depois passar para as minúsculas, para as maiúsculas, começa pelas minúsculas e passa para as maiúsculas. E você precisa ensinar como fazer o liaison, que é essa conexão de letra a letra, né? Então, para fazer esse liaison também tem uma série de explicações que eu preciso dar para você entender a necessidade de ser daquela forma. Se você se interessou pelo curso de como ensinar cursiva, de repente, se você está meio assim, não sei se eu quero inteiro, não sei se eu quero metade, você pode
Primeiro se inscrever no nível raiz, fazer todo o curso aí de Lolita e ordem e mais letras minúsculas nos grupos. E depois se você gostou, achou bacana e quiser ver a continuação, você vai para a parte de liaison e letra maiúscula no cubo mágico. Você faz um upgrade do curso. Não tem problema nenhum. Se você tentou entrar no clube de membros, porque aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho assim, ó. Seja membro. Isso se você tiver logado no YouTube, né, gente? Porque se você não tiver logado no YouTube, ele não sabe nem quem você é. Você é um indigente da internet para ele. Então, indigentes não fazem clube de membros, tá? Você precisa estar logado com o seu Gmail para poder conseguir fazer essa associação do clube de membros. Se você clicou no botão Seja Membro e tem ainda alguma dúvida, não sabe como que funciona, se você pode pagar com XYZ, né? Se você quer pagar com Pix, com boleto, com cartão, e você não sabe como, você vai entrar em contato com a Cirlei pelo WhatsApp 11 988084676 e ela vai te explicar como que você pode fazer para poder se tornar membro aí do clube. Claro que por R$ 6,99 não tem desculpa, né? É quase que a esmola do farol. Não é nem assim um preço valorizado para um curso desse, que é um curso aí que, veja, faça as contas de 96 para cá, 95, 96 para cá, quanto eu devo ter gastado em letra cursiva e quanto eu estou cobrando esse curso, né? Porque eu comprei curso por correspondência, eu fiz curso em universidades de fora, né? Curso livre. Eu comprei material de livro, né? Eu li artigos, foram muitas horas assim de estudo para poder chegar nisso. Então, faça as contas de como isso é benéfico para você e como o custo-benefício é bom, né? R$ 6,99, de repente você não compra nenhum salgado que vai te engordar. E por outro lado, você recebe aí por R$ 6,99 um conhecimento que ninguém tira de você. Então, se você curtiu aí a coisa, basta se associar ao clube de membros e você vai ter o curso, né? Espero que vocês tenham gostado da explicação de hoje, mesmo que você não faça o curso, eu espero que tenha sido útil o restante do vídeo. A gente tem aí, vai ser, esse primeiro vídeo que eu coloquei de tipos de caderno é um pouco mais longo, mas a partir do próximo vídeo, aliás, se você for do clube de membros, eu falei que eu ia falar como que era essa divisão, né? Como eu já falei no público, eu não vou gastar tempo do clube de membros nisso, e eu já vou começar explicando aí das lolitas, né? Então, a gente já começa aí com uma frequência mínima de 2 vídeos por semana, para você poder ir aprendendo aos poucos a questão da letra cursiva na ordem que deve ser ensinada. E daí vai acontecer por grupos, tá? Então, grupo de lolita, grupo de letras, grupo de liaison. Até nosso próximo vídeo. Se você tiver interesse em materiais de cursiva, tem no site da loja também, no www.janenespolidorio.com.br. E até nosso próximo encontro aqui no canal ou em nossas lives.